Estudo Bíblico, segundo Crônicas 16. Asá é um dos muitos reis no Antigo Testamento que fracassaram em concluir bem. No começo do seu período de liderança, descobriu esse princípio eterno. O Senhor está com você quando você está com Ele. Segundo Crônicas 15, verso 2. Imediatamente após o momento em que o rei aprendeu essa verdade, através do profeta Azarias, ele deu início a profundas reformas nacionais. Depois de vários anos, porém, voltou aos seus velhos padrões de liderança e confiou em pessoas ao invés de confiar em Deus. Segundo Crônicas 16, versos 7 a 12. Quando o profeta de Deus o advertiu contra esse padrão, ele ficou irado e o colocou na prisão. Ele também oprimiu alguns do povo. Capítulo 16, verso 10. Finalmente Asa morreu, um líder estéril que falhou em concluir bem. Asa faz companhia à maioria que falha em concluir bem. Muitas vezes o padrão do fracasso se origina de pecado secreto na vida do líder. Verso 1. No 36º ano. Só nos últimos 5 anos do reinado de 41 anos de Asa é que houve uma interrupção da paz nacional. Capítulo 15, verso 19. Em 909 a.C., Baasa derrubou a dinastia de Jeroboão I e usurpou o trono de Israel. 1 Reis 15, versos 27 a 29. Tendo suas diferenças com Asa desde o princípio, 1 Reis 15, 16, e tendo sido estimulado pela deserção do seu próprio povo em favor do rei do sul, segundo Crônicas 15, 9, ele se dirigiu para lá, provavelmente retomando Betel, consultar segundo Crônicas 13, 19, e fortificando Ramá, bloqueando assim Jerusalém, que ficava apenas 8 quilômetros a mais para o sul, tentando impedir que os israelitas se ajuntassem ao redor do templo, chegando assim a apoiar a família de Davi. Verso 2. Ben-Hadad. A Bíblia menciona 3 reis em Damasco com esse nome, que aliás é um título real, que quer dizer filho de Hadad, nome do deus da natureza que os cananeus chamavam de Baal. Esse é o primeiro reinando em 900 a 860 a.C. Ben-Hadad II, de 860 a 843 a.C., foi seu filho, o qual guerreou contra Acabe, cercando Samaria, sem poder vencê-la, sendo depois derrotado por Acabe em Afec e assassinado por Azael, que usurpou seu trono. 1 Reis 20 e 2 Reis 7 a 8. Ben-Hadad III foi o filho de Azael, mencionado em 2 Reis 13, 24, que perdeu todas as conquistas feitas em Israel pelo seu pai. Seu reinado foi de 796 a 770 a.C. Depois, os israelitas recuperaram as cidades das mãos de Ben-Hadad. Asa tomou prata e ouro, tudo que havia, 1 Reis 15, 18, no templo, e assim sacrificou os resultados de sua própria piedade. Segundo Crônicas 15, 18, e as bênçãos de Deus para seduzir a Ben-Hadad I, rei pagão de Damasco, a fim de realizar um ato de deslealdade, verso 3, no sentido de assegurar sua própria proteção e a de Judá. Veja Jeremias 17, 5. Verso 3. Haja aliança, como houve entre meu pai e teu pai. Isto é, entre Abias e Trabimon, 1 Reis 15, 18, filho de Ezion, o adversário de Salomão e fundador do reino de Damasco. 1 Reis 11, versos 23 a 25. Damasco trocava de aliados conforme a conveniência. Verso 7. Anani. O nome desse profeta quer dizer gracioso. Era pai do profeta Jeú, que repreendeu ao rei Baasa de Israel por causa de sua idolatria, profetizando o extermínio de sua família. 1 Reis 16, versos 1 a 4. Verso 9. Cujo coração é totalmente dele.
Nota homilética. A palavra totalmente é a mesma que em hebraico se traduz por perfeito, em 15, verso 17. A ideia, inclusive, na palavra shalem ou shalom, significa inteireza, fidelidade, integridade, digno de confiança. Há o sentido de plenitude e de saúde na saudação shalom, que se pode traduzir a paz do Senhor. Em outra forma, emprega-se essa palavra para dizer-se que o templo fora concluído, segundo Crônicas 8:16, para se referir a pesos e medidas integrais, Deuteronômio 25:15, para descrever os corações dos homens que devem ser perfeitos e fiéis, como se nota em 1 Reis 8:61, 11, verso 4, 15, verso 3 e 2 Reis 20, verso 3. Verso 10. Asa o lançou no cárcere, literalmente na casa dos troncos. Essa é a primeira perseguição de profetas que ficou registrada, mas muitas se lhe seguiram. Consultar 1 Reis 22, 27, Marcos 6, versos 17 e 18. Oprimiu Asá alguns do povo, um pecado leva a outro. Verso 12. No 39º ano do seu reinado, não recorreu ao Senhor, mas confiou em médicos. Pagãos? Talvez fossem os egípcios que usavam encantamentos e magias. É a primeira vez que são mencionados entre os israelitas. A medicina é um dom de Deus, mas é o Criador da medicina que efetua a cura. Êxodo 15, 26, 2 Reis 9, 20, verso 7. Consultar 2 Reis 20, versos 2 e 3. Verso 14. Sepultaram-no no seu sepulcro. Isto esclarece a declaração generalizada de 1 Reis 15, 24, de que ele foi sepultado na cidade de Davi. Grande a queima de especiarias, não cremação, incenso queimado para honrar o rei bom e fiel. Consultar Jeremias 34, verso 5.